Olá a todos, vamos iniciar o nosso curso de variáveis complexas e, bem, a maneira mais natural de iniciarmos um curso de variáveis complexas é definir o que é um número complexo, que é o nosso protagonista, né? Antes de ler aqui a definição com vocês, provavelmente vocês já estão analisando aqui, muitos alunos vão questionar: professor, número complexo não é isso. Eu via que número complexo era você escrever z igual a x mais y vezes i, onde i ao quadrado é igual a menos 1. De fato, o objetivo da aula de hoje é justamente chegar nessa descrição de números complexos. Então você pode construir o conjunto dos números complexos de diversas maneiras. Essa maneira que eu vou apresentar é uma. Essa maneira de baixo, que a gente diz que é a forma algébrica, que é uma outra maneira de apresentar números complexos. E você pode, aí é uma curiosidade para quem tiver interesse, eu sugiro que, vou até deixar na descrição o canal do professor Tiago. Ele tem vários cursos de álgebra, quer dizer, várias aulas sobre álgebra. E vou procurar um vídeo específico sobre construção dos números complexos. Eu não sei se ele fez, caso ele tenha feito eu vou deixar na descrição, mas vou deixar pelo menos assim o canal dele para vocês conhecerem. Inclusive, se vocês estiverem assistindo algum vídeo dele, gostar das videoaulas dele, avise e vocês... coloque no comentário, né? Vim pelo professor Everton ou vim pelo Matemática. Vai ser bacana ver essa experiência aí. Mas você pode construir, eu estava dizendo sobre questão de álgebra, você pode construir os números complexos através de isomorfismo também. É fazer um isomorfismo. Não se preocupe se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, isso aqui é só uma curiosidade. Você pode fazer um isomorfismo nesse anel quociente, né, que na verdade é um corpo. Isso aqui é isomorfo ao dos números complexos. Mas estou só divagando, não se preocupem se vocês não estiverem entendendo essa parte, mas o objetivo da aula de hoje é chegar naquela forma tradicional que vocês conhecem do número complexo. Z igual a x mais y, onde i ao quadrado é igual a menos 1. Só que vamos usar essa abordagem aqui, que é o seguinte. Definimos o corpo dos números complexos. Na verdade, o correto era, por enquanto, dizer só números complexos, para depois provar que é corpo, mas tudo bem. Como esse conjunto aqui, que é um par ordenado de x. O que eu quero dizer com par ordenado? Quer dizer que xy não é a mesma coisa que yx, onde x é um número real e y também é um número real. Quer dizer, aqui não é verdade em geral, né? Se x for diferente de y, isso não é verdade. Agora, se x for igual a y, acaba que é igual. Então, é um par ordenado de números reais. Só que você não é simplesmente um par ordenado de números reais, que isso seria o R2, mas você tem que adicionar uma estrutura de adição e uma estrutura de multiplicação que é a seguinte. Quando você considera Z o par XY, W o par AB, Z mais W é você somar como se fossem vetores na geometria analítica. Primeira coordenada mais primeira coordenada, segunda coordenada mais segunda coordenada, até aí tudo tranquilo. Agora você consegue multiplicar dois números complexos e é dado por essa fórmula aqui. Você faz na primeira coordenada uma espécie de esse vezes esse. É como se fosse um produto escalar, não é produto escalar, né? Mas você faz primeiro vezes o primeiro menos o segundo. E na segunda coordenada você faz primeiro vezes o segundo mais segundo vezes o primeiro. Então, repetindo mais uma vez. Na primeira coordenada, primeiro menos segundo. Na segunda coordenada, primeiro com o segundo mais segundo com o primeiro. Bem, quando você adiciona nesse conjunto, nesse par ordenado, essa estrutura de soma e essa estrutura de multiplicação, você está definindo o conjunto dos números complexos. Até aí, espero que esteja tudo tranquilo. Vamos seguir com as observações. Eu vou denotar o par x0 simplesmente como x. Porque aí a ideia é o seguinte. Eu vou só fazer essa identificação. Então, sempre quando a segunda coordenada for igual a 0, eu vou visualizar ele como um número real x.
Mais para frente, isso fará sentido. Por que eu estou fazendo essa identificação? Mas eu quero padronizar isso com vocês. Se considerando z igual a xy, nós vamos precisar definir também o que significa o elemento menos z. E aí é você inverter o sinal das duas coordenadas. O que é o z a menos 1, que aí é dado por essa fórmula aqui. E uma outra observação que o z elevado a menos 1 e 1 sub z, para nós, por enquanto, vai representar o mesmo número. Talvez fique um pouco estranho por que eu estou pedindo essas fórmulas. Isso aqui são definições que estamos apresentando. Quando você leva, vamos dizer assim, essas informações em consideração, você consegue demonstrar essa proposição aqui. E para quaisquer z, w e t pertencentes aos números complexos, todas essas propriedades são válidas. E a ideia, voltando aqui do z elevado a menos 1, por exemplo, por que o z elevado a menos 1 ele tem esse formato? A ideia é que você tenha essa propriedade. E z elevado a menos 1 multiplicado por z seja igual a 1. Isso para z diferente de 0. E aqui, quando eu falo 0, eu estou pensando no par 0, 0. Que é fazer a primeira coordenada 0 e a segunda coordenada também igual a 0. Então, vamos lá. Vamos justificar essa proposição. Caso vocês queiram pular a demonstração dessa proposição, eu vou deixar na descrição para onde você deve saltar, mas eu sugiro que vocês pelo menos tentem resolver, tentem demonstrar e tentem acompanhar alguns desses resultados. Mas eu vou demonstrar aqui todos esses resultados para a gente, vamos dizer assim, seguir em frente. Então, o primeiro passo que devemos fazer, já que z, w e t são números complexos, eu vou considerar z como par xy, vou considerar w par ab e vou considerar t o par mn. Já que são três números complexos, então eu tenho que apresentar três pares ordenados. Então, o que seria essa primeira propriedade? Vamos justificar a primeira propriedade. Z mais W mais T é igual, e aí eu vou colocar uma interrogação porque ainda não dá para saber, Z mais W mais T. Será que isso é de fato uma verdade? Então vamos lá. O Z eu vou deixar quietinho, porque a propriedade pede para primeiro, o lado esquerdo, perdão, pede para eu demonstrar primeiro que eu faça a primeira conta do W mais T. Como o W é AB e o T MN, e a soma a gente viu que é simplesmente somar coordenada a coordenada, então W mais T é nada mais nada menos que A mais M, vírgula, B mais N. Vou deixar quieta essa propriedade aqui, vou deixar quieta essa informação, eu não sei se é igual. Porém, eu sei que Z é XY, né? É o par XY. A mais M, eu só repito, B mais N. Agora, novamente, estou somando dois números complexos. Então, primeira coordenada com a primeira coordenada, ou seja, x mais a mais m. Agora, segunda coordenada, y mais b mais n. Porém, como agora nós estamos em um ambiente dos números reais, essa soma aqui é exatamente você fazer x mais a mais m, ou seja, ao invés de você primeiro fazer a conta a mais m para depois somar com x, você pode fazer primeiro x mais a e depois o resultado você soma por m. Isso se chama associatividade. E aqui, mesma coisa, y mais b mais n. Pois bem, agora a gente pode desmembrar a soma. Isso aqui é exatamente, na primeira coordenada você coloca o x mais a, segunda coordenada o y mais b,
que seria o nosso primeiro número complexo, e o nosso segundo número complexo seria mn. Ou seja, estou fazendo o processo inverso da soma. Ao invés de colher o resultado, eu estou escrevendo isso aqui como uma soma de dois números complexos. Posso até apagar os parênteses aqui, sem problema nenhum. E aí, o que a gente pode observar? X mais A, Y mais B é exatamente Z mais W. MN é exatamente o T. Então, deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês visualizarem melhor o que eu acabei de demonstrar. E se você pega, por exemplo... Não, aqui, volta um pouquinho. Se você começa a igualdade daqui, ou seja, Z mais W mais T, ou seja, Z mais W mais T, isso é igual a isso, que é igual a todas essas propriedades, que é igual a Z mais W mais T. E de fato, então eu posso apagar esse ponto de interrogação e de fato confirmar que Z mais W mais T é igual a Z mais W mais T. Pois bem, a segunda propriedade, que é o da comutatividade, Z mais W ser igual a W mais Z, e do zero mais Z, eu vou deixar como exercício para vocês. Aliás, essas três propriedades aqui eu vou deixar como exercício para vocês. É importante que vocês façam. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida na justificativa, coloquem nos comentários. Só para o vídeo não ficar exageradamente longo. Além do mais, essas três propriedades, em um curso de geometria analítica, como a gente está falando só de soma de vetores, vamos colocar assim, soma de números complexos, então a demonstração é a mesma. Eu vou partir agora para essa justificativa aqui. Que 1 vezes Z é igual a Z. Pode parecer óbvio, mas é óbvio essa afirmação justamente pelo fato de que a gente usa isso o tempo todo. Tanto nos números reais, pensando na questão dos vetores, que 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa, né? Só que a partir do momento que a gente define uma operação para multiplicação, a gente tem que verificar se essa propriedade é válida. Então, é correto afirmar que 1 vezes Z é igual a Z? Pode parecer uma coisa meio estranha, mas é porque às vezes você definiu uma regra para multiplicação que isso não se cumpra. Então, qualquer coisa, eu sugiro que vocês assistam uma videoaula de álgebra linear que eu tenho, vou deixar também na descrição, para vocês pegarem um exemplo onde eu vou definir uma noção de multiplicação na qual isso não seja verdadeiro. Então, muito importante vocês terem clareza que faz sentido perguntar essa coisa aqui. Então, vamos lá, vamos justificar esse fato. 1 vezes Z, bem, o 1, como a gente já padronizou, a gente está escrevendo como o número 1, 0. E a gente está querendo multiplicar pelo Z, que é xy. Como é que é a multiplicação de dois números complexos mesmo? A gente vai pegar a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, ou seja, 1 vezes x, menos segunda coordenada vezes a segunda coordenada, 0 vezes y. Na segunda coordenada do número complexo, você vai fazer cruzado, só que somando 1 vezes y mais 0 vezes x. Ao realizar essa conta, isso aqui vai dar o quê? X menos 0 vezes y, que dá 0, y mais 0, que é igual ao par xy, que é por definição z. Então, 1 vezes z, de fato, é igual a z. Então, a gente já verificou essa propriedade. Vamos verificar agora essa propriedade aqui. Então, deixa eu dar um Windows Shift S para poder colar essa propriedade. Eu só pegar ela aqui. Aproveita e curta o vídeo, compartilhe. Até mesmo comentem sugestões que vocês podem dar para a melhoria da nossa aula. Então, vamos justificar essa propriedade.
Então, relembrando aqui, Z é o par XY, W é o par AB e T é o par MM. Então, a gente tem que começar do lado esquerdo. Então, vamos lá. Vamos pegar essa cor aqui. Então, Z multiplicado por W mais T é Z vezes. Como é W mais T, somas de números complexos é aquela propriedade padrão de somar coordenada a coordenada. Então, aqui vai ficar A mais M, que é a primeira coordenada de W mais a primeira coordenada de T, B mais N. São as respectivas segundas coordenadas. Agora eu vou substituir quem é Z. Z é o par XY, que é, vezes A mais M, B mais N. Agora eu vou fazer a multiplicação. Como é que é a multiplicação de dois números complexos? Na primeira coordenada, você faz primeiro menos segundo. Na segunda coordenada, você faz primeiro mais segundo primeiro. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar primeiro vezes primeiro, ou seja, x vezes A mais M, menos segundo, e na segunda coordenada vai ficar x vezes P mais N mais y vezes A mais M. Então esse é o resultado dessa multiplicação aqui. O nosso objetivo, a gente precisa relembrar aqui, é quebrar em Z vezes W mais Z vezes T. A propriedade mais natural, então, é o que a gente tem que fazer é aplica a distributiva. Então, a gente, ao aplicar a distributiva, vai ficar x vezes A mais x vezes M menos y vezes B menos y vezes N. Distribuir aqui também. Mesma coisa aqui. X vezes B, x vezes N, y vezes A, y vezes M. Agora nós vamos reorganizar nossa expressão, porque é o seguinte. Novamente, a gente quer quebrar em Z vezes W. Então eu vou colocar mais à esquerda possível quem seria o Z vezes W. Z vezes W, vamos fazer um pequeno rascunho. Fazer um rascunho aqui. Z vezes W seria o quê? Primeira coordenada com primeira coordenada, menos segunda coordenada com segunda coordenada, e na segunda coordenada fica xb mais ya. Então só um rascunho aqui para ver quem é o Z vezes W. Então eu vou dar prioridade em, vamos dizer assim, colocar no lado esquerdo essas expressões. Então xa menos yb. Como aqui tem o xa e tem o menos yb, eu vou colocar aqui na frente. X vezes A menos y vezes B. Aí o que sobra? Sobra o x vezes M menos y vezes N. E na segunda coordenada eu vou fazer a mesma coisa. Colocar x vezes B mais y vezes A. Coloco um pouco mais para frente. Mais x vezes N e mais y vezes M. Agora, observe o seguinte. Nós vamos ter isso aqui é um número real. Isso que estou marcando de azul. Isso aqui é um número real. Isso aqui é um número real. E se você olha esse par aqui, um número complexo, então nós vamos ter um número complexo aqui. Por outro lado, a gente tem um outro par aqui. São esses dois.
E aí o que acontece? Vou até organizar de acordo com as cores. Eu posso quebrar, observe que aqui tem uma soma, então eu posso quebrar essa expressão da seguinte maneira. X A menos YB, vírgula, XB mais YA, ou seja, peguei o azul, enxerguei ele como um número complexo, deixei ele separado, aí eu coloco mais e eu vou colocar o outro número complexo, que aí nesse caso vai ser xm menos yn, vírgula, xn mais ym. Então é até mais fácil enxergar de baixo para cima. Como é que a gente soma esse número complexo com esse? Primeira coordenada mais primeira coordenada, que é exatamente esse resultado aqui. E na segunda coordenada você faz segunda coordenada mais segunda coordenada, que é exatamente esse resultado. Só que se vocês observarem direitinho, x vezes a menos y vezes b, xb, ya, é exatamente z vezes w. Mas aqui vai ser o quê? Z vezes T, porque o par MN é o ter. Portanto, o que você concluiu? Que Z vezes W mais T é igual a Z vezes W mais T. Z vezes W mais Z vezes T, perdão. Portanto, eu até escrever de maneira mais bonitinha. Portanto, Z vezes W mais T é igual a Z vezes W mais Z vezes T. Então a gente justificou a propriedade da distributividade. Então essa propriedade aqui, check. Para a gente, vamos dizer assim, ser mais econômico aqui nas nossas aulas, não vamos demonstrar isso aqui. Então deixa eu pegar o Windows Shift S, vamos demonstrar todas essas propriedades. Vamos pegar esse cara aqui. Z vezes W vezes T é igual a Z vezes W vezes T. Então vamos lá. O que seria Z vezes W vezes T? Primeiro você faz a multiplicação de W por T. Então é o que nós vamos fazer. Então vamos substituir as informações. Eu vou trocar esse parênteses por colchete só para organizar o raciocínio. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Então aqui vai ficar quem é W é o par AB, vezes quem é o T é o par MN. E agora nós vamos realizar a multiplicação. Então aqui vai Z, vou deixar quietinho. Vamos lá. Primeira coordenada com a primeira coordenada. Então aqui vai ficar A vezes M menos B vezes N. E aqui vai ficar A vezes N mais, A vezes N, que é a primeira coordenada com a segunda, mais a segunda com a primeira. Então, esse resultado aqui é o nosso W vezes T. Agora eu vou substituir o Z por XY. Então, isso tudo tem que ser multiplicado por esse número complexo, AM menos BN, vírgula, AN mais BM. E agora nós vamos multiplicar. Novamente, primeira coordenada vezes a primeira coordenada, menos segunda coordenada vezes a segunda coordenada. Aí é a primeira coordenada do nosso número complexo. A segunda coordenada é a primeira coordenada do lado esquerdo com a segunda do lado direito, mais y vezes AM menos BN. É que acabou o espaço, né? Então
peço perdão por isso. Qual é o nosso objetivo mesmo? A gente quer mostrar que isso é a mesma coisa que z vezes w vezes t. Então, observe o seguinte. Eu quero mostrar esse fato, né, que é z vezes w vezes t. Então, eu tenho que enxergar um z vezes w nessa expressão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar a distributiva. Quando eu aplico a distributiva, o resultado vai ser o seguinte. X vezes AM, deixa eu colocar assim, menos X BN, que é a distributiva, menos Y, cadê? AN menos YBM. Só ver se está tudo certo. Tudo certo, é isso mesmo. Na segunda coordenada, x vezes AN mais x vezes BM mais y vezes AM menos y vezes BN. Expandir. Observe que aqui BN tem que estar entre parênteses, AN tem que estar entre parênteses. Por quê? Porque você, na hora de aplicar a distributiva, está fazendo x vezes o número que está lá dentro, que é um produto. Então, por isso, no parênteses aqui. A gente quer fazer z vezes w. Então, a gente tem que priorizar, agrupar quem tem o x e quem tem o a, quem tem o y e quem tem o b. Em outras palavras, observe que x vezes a vezes m é a mesma coisa que x vezes a vezes m. Ou seja, você pode multiplicar primeiro por AM e depois fazer x vezes AM, ou você pode multiplicar primeiro x vezes A e depois o resultado você multiplicar por M. E você faz a mesma coisa aqui. Menos xb vezes N. Aí você faz a mesma coisa em cima. Então vai ficar YAN menos YBM. De novo aqui. XAN XBM YAM menos YBN. Agora nós vamos prestar atenção no que está escrito para poder enxergar isso como um produto de números complexos. E aí o que acontece? Se a gente enxergar isso aqui como um número complexo, bem, para a gente fazer isso, a gente tem que agrupar o M e o N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o M em evidência e o N em evidência, naquilo que cada um tem. Então, colocando o M em evidência, nós vamos ter o seguinte. Vou abrir um colchete, colocar x vezes A. Vou colocar primeiro quem tem M aqui, menos y vezes B. Isso tudo multiplicado por M. Então, a gente está olhando para esse termo aqui, para esse termo aqui. Agora eu vou agrupar quem tem M. Que aí vai ser... cadê o branco? Está aqui. Menos, abre colchete. Como eu botei o menos aqui para fora, então vai ficar xb mais YA vezes N. E aí eu já envolvi este termo e este termo. Isso, então eu só reescrevi a primeira coordenada de uma maneira que eu consiga enxergar um produto de número complexo. E aí agora, eu olhando só para a primeira coordenada, eu posso pensar que o primeiro número complexo tem essa coordenada e o segundo número complexo tem essas coordenadas. Mas para isso eu tenho que reescrever lá do outro lado também, da segunda coordenada. Então aqui eu vou agrupar
da mesma forma. Então vou colocar primeiro o m em evidência. Então aqui vai ficar xa menos yb vezes n mais xb. Vou colocar aqui embaixo que fica melhor. Mais xb. Eu vou abaixar aqui, né? Que talvez eu tenha me tapado, né? Perdão. Então, repetindo aqui de novo. Colocando n em evidência, que vai ficar xa menos yb. E aqui vai ficar xb mais ya. Que é xb mais ya. Isso tudo multiplicado por m. Aqui, segunda coordenada. Na verdade, eu nem preciso desse colchete, né? Vou apagar esse colchete aqui. E aí eu fiz xa menos yb vezes n mais xb mais ya vezes n. Vamos ver se faz sentido o que está escrito aqui. Aqui é parênteses. O que está escrito? Vou agrupar o número xa menos yb. Xa menos yb. Isso aqui seria a primeira coordenada do nosso vetor. Então vamos colocar aqui. Primeira coordenada. X vezes a menos y vezes b. Se esse cara for a primeira coordenada, vamos pensar que esse cara aqui agora é a segunda coordenada. xb mais ya. Se você enxerga dessa maneira, primeira coordenada, segunda coordenada, primeira coordenada, segunda coordenada. Então, isso aqui é referente ao azul, aí vai estar multiplicado pelo vermelho, que representa o par mn. Vamos nos certificar que realmente a conta está correta. Então vamos olhar de baixo para cima, que é melhor. Como é que é a multiplicação mesmo? Primeiro vezes primeiro, que é o que está escrito aqui, menos segundo vezes segundo. Show! Primeiro vezes segundo, mais segundo vezes o primeiro. Fechou? Porém, se vocês observarem direitinho, dá para enxergar esse vetor como esse número complexo como xy vezes ab. E aqui eu só vou repetir o mn. Vamos ver se é verdade? Primeiro vezes o primeiro, menos segundo vezes segundo, mais primeiro vezes segundo, mais segundo vezes primeiro. Beleza. Só que xy é o z. AB é o w. Mn é o t. Qual é a conclusão? Portanto, vou achar aqui z vezes w vezes t, z vezes w vezes t é igual a z vezes w vezes t. Então justificamos este fato aqui. Vamos fazer esse aqui, e até motiva por que a gente usa o z a menos 1 como aquela definição, né? Então vamos justificar esse fato aqui. Ó. Z vezes z a menos 1 se é igual a 1 para todo z diferente de 0. Então vamos lá. Z, só para relembrar aqui, é o par xy. Z a menos 1 é como? Se vocês voltarem lá no vídeo, vocês vão ver que é x sobre x2 mais y2 na primeira coordenada, e na segunda coordenada é menos y sobre x2 mais y2. Voltem lá no vídeo para ver se z a menos 1 tem esse formato. Então vamos fazer a multiplicação. O que seria z vezes z a menos 1? Observação.
Como aqui nós temos um denominador, a gente tem que certificar que o denominador é diferente de zero. Como a única possibilidade de que isso é zero é o z ser igual a zero, mas a gente está supondo que z é diferente de zero, então essa expressão está bem definida. Vamos fazer essa multiplicação. Como é que é a multiplicação mesmo? Primeiro vezes o primeiro perdão que aqui o computador começa a travar, menos segundo vezes o segundo. Vou colocar um parênteses aqui. Isso é só a primeira coordenada. Segunda coordenada, primeiro vezes o segundo, mais segundo vezes primeiro. Então seria y vezes x sobre x2 mais y2. Opa, deu espaço. Vamos fazer as contas. Aqui vai dar x2 sobre x2 mais y2. Tenha muita fé que isso foi uma tentativa de 2. Menos com menos dá mais, então fica mais y2 sobre x2 mais y2. E aqui vai ficar menos xy sobre x2 mais y2. E aqui vai ficar mais yx x2 mais y2. Aqui vai dar x2 mais y2 dividido por x2 mais y2, que dá 1. E aqui na segunda coordenada vai dar 0. Como o par 1, 0, a gente padronizou que sempre quando a segunda coordenada é igual a 0, a gente identifica esse número como um número real. Está na primeira coordenada, então isso aqui é exatamente igual a 1. Portanto, z vezes z a menos 1 é igual a 1. Então, vamos voltar aqui. Check. Z vezes W é igual a W vezes Z. Deixarei como exercício para vocês praticarem. Depois desse trabalho gigantesco que nós tivemos, vamos continuar na nossa teoria, né? Então, com essa identificação, quando a gente enxerga cada número real x como par x0, a gente pode enxergar que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Uma informação que nós podemos enxergar disso. Uma outra coisa interessante é se a gente pegar o par 0,1 ao quadrado. O que seria, por exemplo, 0,1 ao quadrado? 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1. E aí, novamente, vamos lá. Primeiro vezes o primeiro, menos segundo vezes o segundo. Primeiro vezes o segundo, mais segundo vezes o primeiro. E aí, se vocês observarem direitinho, isso vai dar o par menos 1, 0, que é a mesma coisa que menos 1. Em outras palavras, se você pega o par 0,1 e eleva ao quadrado, o resultado final é menos 1. E outra informação que é interessante é que quando você enxerga z como par xy, não é difícil perceber que ele possui esse formato, né? X vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Só que, se a gente seguir a nossa padronização aqui, o que nós vamos ter é o seguinte. Vamos identificar esse 1, 0 como o número 1. Então vai ficar x vezes 1 mais. E a partir de agora, eu vou chamar esse símbolo aqui de i. E isso, assim que você faz isso, você considera y vezes i. Esse i é o que dita o nosso número complexo. E qual é a propriedade relevante desse número i? Que esse número i não é um número real, ele é complexo.
É um número complexo que não é real, vamos colocar assim. Esse i ele possui a propriedade, que se vocês observarem aqui, eu estou chamando de i, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, lá no estudo, por exemplo, de equações do segundo grau, quando a gente tinha o caso delta negativo e a gente concluía que não tinha solução real, não tinha solução real porque não tem, dentro do conjunto dos números reais, raízes quadradas de números negativos. Mas a partir do momento que você insere este número, que esse número não é real, mas você insere este número no seu conjunto, de tal modo que ele ao quadrado dá menos 1, aquele problema lá já passa a ter soluções, que isso a gente vai discutindo nas próximas videoaulas, né? A gente vai fazer alguns exercícios. De qualquer forma, o que a gente pode concluir a partir daí é que a gente tem uma nova definição de um número complexo. Então, o conjunto dos números complexos a gente pode enxergar como o conjunto dos números z's igual a x mais yi, tal que x e y são números reais e i ao quadrado é igual a menos 1. Essa é a forma algébrica de um número complexo. Inclusive é a forma mais popular, vamos dizer assim. Se eu perguntar para uma pessoa que já teve algum contato com um número complexo, ele vai definir o conjunto assim. E a partir de agora, nós vamos sempre trabalhar números complexos dessa maneira. Então, se eu penso que z é um número complexo, eu posso automaticamente pensar ele como x mais y. Mas, professor, por que você fez aquela outra definição? Não seria mais fácil partir para essa definição de maneira direta? Bem, foi uma escolha minha, vamos colocar assim, só que tem uma motivação mais geométrica. Porque observe o seguinte, que quando eu defini números complexos, eu defini como um par ordenado. Então, se eu definir como um par ordenado, eu posso pensar o seguinte, que aqui é a primeira coordenada, aqui é a segunda coordenada. Sempre que eu penso no número complexo z, estou pensando aqui que ele tem uma primeira coordenada, digamos, x, e uma segunda coordenada, digamos, y. E aí o que acontece? Estou identificando esse z como par xy. Foi essa a minha motivação para definir os números complexos. Só que a gente acabou de perceber que com aquela estrutura de adição e com aquela estrutura de multiplicação na qual se define o número complexo, eu posso enxergar este par ordenado também como x mais y. Então, o legal é que você agora consegue enxergar uma geometria ali no corpo dos números complexos. Tem hora que eu vou pensar o número complexo como um ponto, e esse plano aqui, esse plano cartesiano a gente chama de plano complexo, mas tem horas também que eu vou pensar esse conjunto como um vetor. Vão existir essas duas possíveis interpretações geométricas. Ora eu vou enxergar como um ponto no plano, ora eu vou enxergar como um vetor, cuja origem coincide com a origem do plano complexo, e a extremidade é representado pelo par ordenado que compõe o número. Quais são as vantagens de trabalhar com um número complexo de forma geométrica? Isso vocês vão entendendo aos poucos. Vou mostrar isso aos poucos no curso. Só destacar aqui que agora esse cara aqui é chamado de forma algébrica do número. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Do número complexo. Então, finalmente, nós construímos o nosso conjunto de números complexos da forma, vamos dizer assim, mais popular. É exatamente essa descrição aqui que eu estou fazendo. A vantagem de você trabalhar de forma algébrica é que as propriedades que compõem o número complexo já são mais naturais.
que nem eu havia comentado, pode ter parecido muito estranho para vocês no início da aula, aquela definição de multiplicação. Então, vamos tratar somas e multiplicações como se fosse análogo às propriedades dos números reais. Então, se você faz z mais w, bem, deixa eu pensar aqui, z igual a x mais y e w sendo a mais bi. Então, aqui no z mais w, eu posso pensar o seguinte, eu posso agrupar quem não tem i, então fica x mais a. Aqui eu posso colocar o i em evidência, então vai ficar y mais b vezes i. E aí dá para perceber que a soma dos números complexos respeita aquela nossa definição. E o z vezes w, que eu vou até colocar aqui embaixo, que é x mais yi vezes a mais b vezes i, é só aplicar a nossa distributiva. Quando a gente aplica a distributiva, o que acontece? Vamos lá. Aqui vai ficar x vezes a mais x vezes bi, aqui é um x, agora mais y vezes a vezes i, só estou deixando i, vamos dizer assim, mais para o final, mais y vezes b vezes i, que é i ao quadrado. Então, remanejando aqui, o que acontece? Vai ficar x vezes a, esse i ao quadrado aqui, que vocês estão vendo, e ele é igual a menos 1. Então fica menos y vezes b. Posso colocar ele mais para frente, 1 vezes b, e aqui eu vou colocar o que tem i, colocar o i em evidência. xb mais y vezes a. E aí, se a gente chegar a esse número complexo como aquele par que a gente havia comentado, então a primeira coordenada seria x vezes a menos y vezes b, segunda coordenada x vezes b mais y vezes a. Pensando agora no número complexo como aquele par ordenado na definição do início da aula. Só que aí observe o seguinte, primeira coordenada vezes a primeira coordenada, menos segunda coordenada vezes segunda coordenada, primeiro vezes segundo, mais segundo vezes primeiro. Isso é realmente a definição de z vezes w. Então, quando eu defini número complexo lá no início da aula com aquela operação de multiplicação, no fundo eu já estava pensando nessa propriedade da distributiva. Então, por isso que a multiplicação de dois números complexos tinha aquela regra. Observações. X, voltando aqui no z aqui. Então, vamos voltar neste z aqui. Esse número x, ele é conhecido como a parte real do número complexo z. E muitas vezes nós vamos denotar como REZ, para dizer assim, parte real do número complexo z. Esse y aqui que vocês estão vendo, que está acompanhando i, esse número real y, a gente diz que ele é parte imaginária de z. Só o y, não estou levando em consideração o i. A parte imaginária de um número complexo z é o número real que está sendo multiplicado pelo número i. Então, a parte imaginária do número complexo é só o y, não é o y vezes i. Então, é importante ficar muito clara essa observação aqui. Então, parte real x, parte imaginária y. Então, agora que nós construímos o conjunto dos números complexos, definimos, sabemos enxergar ele de forma geométrica, agora sabemos enxergar ele de forma algébrica, para as próximas aulas nós vamos continuar a estudar propriedades dos números complexos. Eu espero que vocês tenham acompanhado a aula. Novamente, se possível, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima aula.